pode estar entregando aí um patamar aí. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo de sexta. E hoje um cenário diferente aqui. Resolvi tirar um dia de folga aqui, estou no meu beach office, mas não podia me furtar aqui de passar para vocês a minha visão do que está acontecendo. É meu compromisso periódico aqui das sextas-feiras, que o pessoal já espera. Então, vamos lá para verificar o que foi de importante na semana, o que teve de relevante, como é que foi o comportamento dos preços e, evidentemente, o que esperar nas próximas semanas. O cenário dessa semana, o que teve de diferente em relação à semana anterior, continua vindo de fora, mas vocês devem lembrar que os 100 mil pontos era uma região que era bastante séria, sob o ponto de vista de determinação de suporte do índice Bovespa. Mas eu comentava que, por tratar-se de uma região de preços onde existe muita empresa boa com fundamento que continuava apanhando demais, talvez suscitasse a possibilidade de termos aí uma entrada de compradores. E eu particularmente até falei no último vídeo que eu acreditava que os 100 mil pudesse ser uma região aí de referência, né? Aquela coisa de referência celular que eu falo aqui de vez em quando com vocês. E vou mostrar também o comportamento dos preços lá fora. Apanhou-se um pouco mais, por quê? Tinha-se uma expectativa nessa transição da taxa de juros americana que fosse talvez um ciclo um pouquinho mais curto. E na reunião de ontem, o Jeremy Powell comentou que talvez se estenda um pouquinho mais. Isso trouxe um pouco de estresse aos mercados americanos. O efeito é muito parecido aqui no nosso mercado também, sob o ponto de vista das techs, das empresas de crescimento. Elas acabam apanhando mais e as empresas da velha economia acabam se beneficiando talvez um pouquinho mais. E quando a gente olha para a S&P e Dow Jones, se verifica que apanharam também mais menos, mas Nasdaq hoje especificamente ameaça perder um suporte importante. Ao contrário, na contramão, como a gente já vai verificar aqui no nosso gráfico, olha só o que está acontecendo com o Ibovespa. Eu até brinquei aí na thumb do nosso vídeo, conseguiu andar 6 casas, né? Saímos lá do flerte de 100 mil pontos e já estamos próximos aqui dos 107 mil pontos, com alguns pontos que eu julgo bem relevantes aqui para que a gente observe. Reparem aqui, ó. Nós tínhamos as médias, elas voltaram a virar para cima. Reparem que a média de 9 cruza a média de 21, que é essa linha verde aqui, a linha pontilhada cruza. Os preços hoje, especificamente, eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo aqui, um pouco antes das 17 horas, então ainda tem 1 hora e pouco de pregão, mas tendo em vista o andar da carruagem, me parece que irão fechar acima da média de 55, está montando um padrãozinho aqui de pivô no gráfico de 60 dias, e isso aqui projeta os preços no mínimo até a faixa do último topo em 108 mil pontos. E acaba sendo uma sinalização bastante importante, porque no rompimento dos 108 mil, que tinha ocorrido na última vez, no último ciclo, lá ainda em meados de dezembro, quando se quebrou durante um breve período aqui a LTB, nós tínhamos a possibilidade de virada de tendência. Então foi uma ameaça, essa ameaça não se cumpriu, retomamos aqui um movimento de queda um pouco mais forte, aqui muito mais causado por questões externas do que internas, mas, de novo, né, fez fundo duplo, bateu aqui no mesmo patamar de fundo da última vez e os mercados passaram a oferecer uma recuperação interessante e estamos finalmente andando na contramão, né, do mundo, só que na contramão positiva dessa vez, depois de bastante tempo. Então é uma boa notícia para os ativos brasileiros e, obviamente, para os investidores brasileiros também. E o dólar não está sendo diferente, como vocês conseguem verificar aqui no gráfico. Eu tinha comentado que haveria a possibilidade de um teste da zona dos 5,60, ele não só foi testado, como foi perdido. E aí nós temos uma simetria trazendo o dólar para a faixa aqui dos 5,47. Então me parece muito, muito provável que na próxima semana essa região seja testada. E se tiver o complemento total dessa operação, né, pela simetria, o teste dos 5,24. Mas vamos com calma, né? Acredito que na próxima semana o importante é
observarmos essa zona dos 5,47. Já o DI ficou com uma semana um pouquinho mais lateralizada, como vocês podem ver aqui. Ele tinha dado uma subida um pouquinho mais forte e essa semana deu uma corrigida e está de lado, ainda acima das médias, ainda num patamar acima do que eu esperava. Eu esperava ver o DI na faixa aqui dos 10,5. Vamos ver se ele dá continuidade desse movimento aqui descendente e nos ofereça algum possível movimento de queda aqui nas próximas semanas. E dando uma olhada no que aconteceu lá fora, especialmente aqui no S&P, como vocês podem verificar aqui no gráfico, ele sofre uma correção, ele ameaça a formação aqui de um pivô de baixa. E aqui que eu queria mostrar para vocês o comportamento da Nasdaq. Olha só, a Nasdaq já monta pivô de baixa, mesmo com um candlezinho de recuperação, o segundo aqui dentro desse movimento, a tendência há uma pressão, Então, houve uma tentativa de recuperação, ela não ocorreu, ela foi até a retração de Fibonacci e volta a sofrer venda. E ameaça perder o fundo anterior. Esse é um cenário clássico de virada, principalmente antecedido de um pivô. O pivô é um dos padrões mais poderosos da análise gráfica e a gente não pode negligenciá-lo. E só para dar uma acompanhada no que está acontecendo com a Europa, dentro do mesmo perfil de alinhamento de preços, a Europa não está com uma pressão tão forte. O impacto dos treasuries lá não é tão forte quanto na Bolsa Americana, a exemplo do VIX, que volta a dar uma leve estressada. Então, deixa eu botar o gráfico do VIX aqui para vocês. Estamos com o VIX aqui na faixa dos 20, ainda num patamar bastante confortável, mas ele já aumentou um pouquinho, já trouxe um pouco mais de estresse para os nossos principais mercados. O fato é, pessoal, que, ao menos para nós, depois de sempre, quando a bolsa lá fora subia, a nossa ou ficava de lado ou caía. Quando caía, caíamos mais ainda. Então, tinha sempre um viés negativo. E após muito tempo, nossa bolsa andou na contramão, mas na contramão positiva. Houve correção aí nos principais mercados e o Ibovespa fecha aí com uma alta bastante consistente essa semana, bastante relevante. Inverte as médias, quebra uma média importante, que é a média de 55, e pode estar entregando aí um patamar aí de 108 mil pontos novamente, que, no meu ver, depois de tanto apanhar, passa a ser até uma vitória. Lembrando, que não mudou muito aquele quadro relativo à cabeça no forno e os pés no gelo, Tem muito setor apanhando bastante ainda, varejo ainda apanhando, algumas techs ainda apanhando, educacionais ainda apanhando, turismo ainda apanhando e commodities, mineração, bancos já com a outra performance. Então, tem que se levar em conta isso também, que o índice tem uma formação bastante relevante desse tipo de ativo. Então é importante daqui a pouco acompanhar um pouquinho o Small 11, porque o Small 11 acaba trazendo um comportamento dessas empresas que eu falei que caíram um pouco mais. Então, prestem bastante atenção nisso, que pode ser relevante. Então, resumindo, minha expectativa é para os 108 mil pontos no Ibovespa, dólar 5,47 e o DI, espero que venha flertar novamente com a região lá dos 11 pontos, e aí as coisas começam a se ajeitar. Pessoal, desejo um ótimo final de semana. Se gostaram, dá um like nesse vídeo, assinem o nosso canal, assinem o nosso grupo do Telegram e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!